Então vamos assim para o terceiro questionamento, no qual uma pessoa fala o seguinte: eu ainda não acredito na reencarnação. Só vou acreditar quando me provarem claramente. Então eu agradeço, claro, né, por esse questionamento, mas eu faço a seguinte reflexão sobre isso. Essa é uma questão muito comum e muito interessante. A gente acaba enfrentando esse questionamento várias vezes no centro espírita, né? As pessoas perguntando, não, mas se existem os espíritos, se eles estão por todos os lugares, por que não há essa prova? Se existe a reencarnação, né, se ela é tão concreta assim que nem se afirma na doutrina, por que não me apresenta uma prova mais concreta sobre isso? Então a primeira questão, na minha visão, é o seguinte: Deus não tem que provar nada a nós, em nenhum caso. Então, se nós não queremos acreditar, nós possuímos o livre-arbítrio para nós. Nós faremos as nossas escolhas e arcaremos com as consequências das nossas escolhas. Então, primeiro, entendam isso. Não é Deus, não são os espíritos evoluídos que têm que nos provar algo. Nós que temos que ter, né, certas compreensões, buscar estudos, buscar respostas e fortalecer a nossa fé. É justamente nesse ponto onde entra a fé. Nas coisas que nós não conseguimos explicar objetivamente, por mais que alguns vão afirmar, né? Eu vou tentar trazer aqui também, na minha visão, existem provas objetivas sobre a existência da reencarnação, mas se para aquela pessoa isso não é objetivo, ok, mas entra no critério da fé, de acreditar. A fé é justamente isso, aquilo que para aquela pessoa não é algo tão palpável de se provar, mas ela acredita do mesmo jeito, do mesmo jeito. Isso é a fé. E muitas pessoas questionam, né? Tá, mas se era pra gente ter a certeza da reencarnação, era só lembrar das existências anteriores. Por que a gente tem esse véu do esquecimento durante a vida para não nos lembrarmos de algo? Eu sempre faço o seguinte questionamento, né? Todos nós que estamos aqui, reencarnando num planeta que nem a Terra, é um plano ainda pouco evoluído. A quantidade de sofrimento e de coisas erradas e ruins que acontecem ainda, né? Então estamos longe de ser um plano perfeito. Ou seja, todos nós que estamos aqui ainda somos espíritos muito endividados. Então imagine só a quantidade de erros e de coisas ruins que nós cometemos nas existências anteriores. Imagina só se você lembrasse disso tudo. Que aquela pessoa que está à sua volta, o seu familiar, seu pai, sua mãe, seu filho, sua companheira e companheiro, são as pessoas que você prejudicou no passado. Um deles é uma pessoa que te matou no passado, o outro é a pessoa que você roubou e tirou tudo dela no passado, o outro é a pessoa que te levou a um suicídio. Se você lembrasse de tudo isso, como seria possível essa convivência? Então percebam quão complicado, não é simples, não. É só lembrar do passado, então eu vou entender que tem a reencarnação, não. Esse véu do esquecimento é justamente para que a gente possa recomeçar e se reconciliar com as pessoas sem esse pré-julgamento das coisas que aconteceram no passado. Por mais que a gente sinta um pouco, às vezes, a propensão, né, a ter mais contato ou mais aversão com a pessoa X ou Y, justamente por conta, né, dessas rusgas que ficaram das existências anteriores. Mas, né, essa questão então da reencarnação, para alguns eu sei que é muito subjetivo. Existem pessoas, né, com muitas dificuldades em acreditar nisso e outras com mais facilidades. Mas eu, na minha visão, acredito muito nisso porque eu sempre refleti sobre isso, né? Mas como assim, cara? Se nós tivéssemos só essa existência e se não houvesse a reencarnação, por que tanta diferenciação no ponto de partida de certas pessoas? Estamos aqui, eu e o Adriel, né, conversando sobre isso. É óbvio que, né, para uma pessoa que nasceu, né, com a capacidade da visão, por exemplo, e com uma família bem estruturada, por exemplo, e com uma certa condição material, o ponto de largada para essa pessoa é mais fácil para aquela existência, né? Então, a pessoa que vem limitada por certas doenças graves ou problemas e limitações, é óbvio que a pessoa tem algo a mais de dificuldade. Eu sempre me questionei, tá, mas é só essa existência, então por que essa injustiça aparente de Deus? Que dá a um mais oportunidades ou um caminho um pouco mais fácil e para outro mais difícil. Quando a gente vai para a reencarnação, a gente entende, não, é transitório. São ações que nós cultivamos no passado que vão refletindo em consequências no presente, e se eu hoje tenho uma vida um pouco mais fácil, não significa que as minhas próximas serão tão fáceis assim. E não significa que as anteriores foram tão fáceis assim. Então todos nós vamos circulando, né, por existências mais fáceis, na qual nós temos que exigir mais evolução, progresso e doação ao próximo,
e existências mais difíceis, na qual nós vamos ter que desenvolver mais resiliência e aceitação. E na questão das provas, para fechar, né, existe já desde os evangelhos, né, tem, por exemplo, em João, capítulo 14, versículo 2, que tem, né, a atribuição a Jesus ali, a expressão, né, de na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Ou seja, há muitas moradas na casa do meu pai, muitas existências, muitas encarnações, muitos planos diferentes. E esse conforto, né, que nos traz essa compreensão sobre a reencarnação, de entender que por mais que nós tenhamos errado, Deus não vai nos condenar a passar o resto da existência infinitamente no local de sofrimento. E sim, nós teremos a oportunidade, após as expiações, de recomeçar numa nova oportunidade. E existem muitas evidências científicas quanto a isso. A gente pega, por exemplo, né, eu tenho, por exemplo, um piano, né, comecei a estudar sobre o estudo, né, para tocar piano. E é extremamente difícil. E a gente pega crianças de 5, 6, 7 anos de idade e a criança não sabe nem ler direito ainda, mas já toca piano com a perfeição de um profissional, de um pianista. Assim, da onde se originou isso? Se não da experiência de existências anteriores. Existe uma série na Netflix chamada Vida Após a Morte, né, que mostra o relato de várias crianças, né, que lembram das existências anteriores. Existem infinitos casos mediúnicos comprovando isso. Eu gravei até um dos meus vídeos aqui do canal, né, falando justamente sobre essa questão, né, que é o vídeo 4 de reencarnação, trazendo casos práticos de crianças que lembram das existências anteriores. Existe um professor chamado Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que ele tem vários estudos e livros científicos publicados a esse respeito. Um dos livros, inclusive, é este aqui que eu já li e trago para mostrar para vocês, chamado Ciência da Vida Após a Morte. Então aqui ele compila vários estudos científicos, né, de comprovações de experiência de quase morte, de existência do plano espiritual, de existência da reencarnação. Então, muitas vezes a questão não é a falta de provas, não é esse o problema. É a falta de interesse das pessoas em ir buscar essas provas e esse conhecimento. Então, e mesmo assim, né, se a pessoa não quer acreditar, é o seu livre-arbítrio, sem problema nenhum, quer esperar mais sinais. Mas saiba, né, que a falta de acreditar pode levar às consequências das suas escolhas. Então, reflita um pouco sobre isso também. Adrião? Muito importante as colocações, Guilherme. Achei fundamental, né? Essas colocações. E uma coisa que a gente tem que observar é que o Espiritismo, ele não nos obriga necessariamente a acreditar na reencarnação. O que o Espiritismo busca, eu nem vou dizer prega, o que ele busca é que, através das nossas ações, ele nos traz, nos elucida sobre isso, a importância da nossa evolução moral. Então, mesmo que o irmão ou a irmã não acredite na reencarnação, vamos observar o Espiritismo como uma filosofia de vida, onde, através da nossa moral, das nossas boas ações, a gente possa ajudar o nosso próximo. Porque, mesmo que não existisse a encarnação, qual é a lógica de fazermos mal para o outro? A lógica, né, de muitas vezes prejudicar o nosso irmão, de nos prejudicar através dos excessos que a gente faz. Então, como a pessoa às vezes não tem certeza da reencarnação ou busca provas e mesmo com essas provas às vezes não acredita, como não há certeza nem que existe ou que não existe para essa pessoa em específico, é importante que busque melhorar a sua conduta, pois se existir, né, aqui a gente acredita que existe, temos provas e evidências que existe, é importante quando essa pessoa chegar no plano espiritual, ela já tenha conseguido, né, evoluir moralmente, porque é muito grave, né, casos de pessoas que acabam não acreditando e adquire consequências enormes por conta disso. Então, buscar o conhecimento, buscar a instrução, né, que a doutrina espírita é riquíssima nisso, vai ser fundamental. E até uma passagem, né, muito famosa, que seria aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, ele fala da questão da visualização do reino do céu, ou para muitos entrar no reino, né, de Deus, Jesus coloca sobre a renascer novamente. Como que ocorre esse renascimento? Como que alguém já adulto irá renascer?
Isso nada mais é do que uma prova, através do diálogo de Jesus, da reencarnação, que através das inúmeras reencarnações e reencarnações, o espírito vai conseguir evoluir e assim, né, alcançar, né, essa visualização do reino de Deus, que daí a gente pode entrar em interpretações, né, que muitos possuem. Mas esse diálogo de Jesus, ele fica muito claro, onde Jesus fala, renascendo, é que a gente vai visualizar o reino de Deus. Então, a gente tem, né, na doutrina espírita, como o Guilherme fez alguns apontamentos aqui, a própria questão mediúnica de Chico Xavier, né, que inclusive já serviu até mesmo para questões jurídicas, através de uma psicografia de Chico, que não tinha acesso a conhecimento nenhum sobre o fato, através da psicografia, né, um caso jurídico foi resolvido, né? Se eu não me engano, até mais de um. Então a gente tem sim provas, né, científicas, coisas que são fato em relação à doutrina. Mas a gente respeita o tempo de evolução, o livre-arbítrio de cada um. Não estamos também condicionando a pessoa a dizer que se tu não acreditar no espiritismo, né, tu não será salvo ou não terá uma evolução. Né? A gente tem inúmeras pessoas que não acreditam e que estão evoluindo, estão num processo, né, de fazer a caridade, num processo de moral, né, de elevar a sua moral, né, e não necessariamente a pessoa acredita ou desacredita. O importante é, mesmo não acreditando, a gente buscar como filosofia de vida seguir os ensinamentos do Espiritismo, que são ensinamentos riquíssimos, né, maravilhosos. A questão da caridade para com o nosso próximo, o quanto é bom, né, a gente ajudar os irmãos, o quanto é bom a gente não ter excessos que irão causar consequências, né, negativas para o nosso corpo, para o nosso meio familiar e meio social. Então, levar o espiritismo não só, né, como uma questão de dizer que existe ou afirmar, né, não existe, eu não acredito, eu quero buscar provas. O conhecimento ele está disponível a todos, né? E a gente sim, né, busca a questionar, mas as obras elas são riquíssimas e basta a gente ler, estudar, refletir. E se mesmo depois de fazer a reflexão, depois de estudar, a pessoa não acredita, está tudo bem. Deus não vai deixar de, né, nos amar, deixar de acreditar na nossa evolução por não acreditarmos na existência de Deus ou não acreditarmos na reencarnação. Né? Ele respeita o tempo de cada um. Não é à toa, né, que ele é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nos diz na questão 1 do Livro dos Espíritos. Ele nos ama incondicionalmente. Perfeito, ótimas colocações. E agradeço, então, os ótimos questionamentos. Reitero, né, que as pessoas tragam suas perguntas, isso enriquece muito os nossos vídeos. E para encerrar, então, eu vou passar para o Adriel para ele fazer as colocações dele final, os agradecimentos. E reforço mais uma vez o quão nos deixa feliz, né, Adriel, de as pessoas compartilharem suas dúvidas e questionamentos. Com certeza, Guilherme, mais uma vez agradecendo aí, né, a oportunidade de estar aqui, agradecendo aí aos nossos amigos, né, que mandem mais questionamentos, que mandem mais perguntas, pois é muito importante, enriquece não só o conhecimento de vocês, mas o nosso também, né, pois o estudo da doutrina espírita, né, o estudo dos ensinamentos do nosso mestre Jesus, eles são inúmeros, a gente está sempre estudando, buscando o esclarecimento, buscando a evolução, então é fundamental que haja esses questionamentos, não só, né, pelo engajamento do canal, mas para que mais pessoas, né, estejam esclarecidas, né, tirem as suas dúvidas, né, coloquem situações, né, não tenham medo de perguntar, isso é fundamental, né? A doutrina espírita ela é justamente a questão do questionamento, não é à toa, né, que o próprio codificador, né, nos fez aí através do auxílio dos espíritos, o livro dos espíritos, né, que é tem perguntas muito bem elaboradas por Kardec, pois ele buscou o questionamento. E é isso que a gente tem que fazer, buscar o questionamento. Às vezes a gente não vai conseguir a resposta da maneira, às vezes, que a pessoa desejava, mas a gente busca, né, através dos estudos, esclarecer a cada um. Muito obrigado. Então, assim, agradeço também a todos. Se gostaram desse vídeo, peço que curtam, comentem aqui o que acharam. Se surgiu mais alguma pergunta através dessas respostas, compartilhem, se inscrevam no canal e até logo.
Até um próximo vídeo. Muito obrigado.